Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para ministrarmos o estudo do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós estamos falando sobre a salvação como parte das verdades essenciais da fé cristã do caderno 2 de R6 Pro da editora Cultura Cristã. Nós estamos finalizando esse segundo caderno e hoje falaremos sobre o estado intermediário, onde ficamos entre nossa morte e ressurreição. Então, nós estamos aqui na Terra, estamos vivos, vida presente, mas chega um momento em que nós morremos. Mas entre nossa morte e a nossa ressurreição, quando Cristo Jesus vier, onde nós ficamos? E de que modo estamos ou ficamos nesse período, nesse estado depois da vida, ou seja, nesse estado de estar morto. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje. Mas eu peço que você, desde já, inscreva-se aqui no nosso canal, PR IPC Joás Luciano Almeida, aqui no YouTube. Faça a sua inscrição, clique lá no sininho para você receber as notificações. E, se possível, se você de fato compreendeu a palavra de Deus, dê o seu joinha aqui para que nós possamos ter a interação com o YouTube. O YouTube tem suas políticas e nós precisamos não apenas termos um número de inscritos para podermos, de 1.000 inscritos no mínimo, para podermos transmitir ao vivo pelo smartphone, através de um celular. Pelo notebook nós podemos transmitir ao vivo, independentemente do número de inscritos no canal, mas pelo smartphone nós precisamos de pelo menos 1.000 inscritos. E nós pedimos aos irmãos que possam fazer a sua inscrição para que nós possamos chegar a esse número de inscritos aqui no YouTube. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos do verso 13 ao verso 18. Nos diz o apóstolo Paulo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado e nos concedido o teu favor e graça em Jesus. Agora, pois, Senhor, perdoa os nossos pecados, cada um deles, e o Senhor conhece os nossos corações, e te pedimos que o Senhor nos lave com o sangue de Cristo, nos torne mais alvos do que a neve, e esteja o Senhor falando às nossas almas, falando aos nossos corações, para que nós venhamos compreender a tua palavra e possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, na esperança da vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos não apenas a compreender, mas a vivermos de acordo com a tua palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a nossa lição, como eu disse hoje, o nosso estudo de hoje, ele trata sobre o estado intermediário. É o estado da alma
depois que ela morre. A gente dá o nome de estado intermediário. Em Lucas 8, versículo 52, Jesus disse: ela não está morta, mas dorme. Jesus fez esse comentário sobre a filha de Jairo, quando estava prestes a ressuscitá-la dos mortos. Portanto, Jesus usou a palavra dorme para referir-se à morte. A menina estava morta, mas ele disse que ela estava dormindo. Frequentemente, a Bíblia refere-se à morte usando a figura do sono. Por causa dessa imagem, dessa expressão que as escrituras utilizam a respeito da morte, alguns têm concluído que o Novo Testamento ensina a doutrina do sono da alma. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina a respeito da alma humana quando ela morre? O sono da alma é geralmente descrito por estas pessoas que defendem essa teoria. Eles ensinam que o sono da alma seja um tipo de animação suspensa temporária da alma, entre o momento da morte pessoal e o tempo quando o nosso corpo será ressuscitado. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: não, quando a pessoa morre, a alma da pessoa fica em um sono, como se estivesse dormindo, a alma estivesse dormindo, até que ela seja despertada na ressurreição e volte ao corpo. Quando o nosso corpo ressuscitar, dizem os defensores do sono da alma, não é a nossa posição, deixo claro. Quando o nosso corpo ressuscitar dos mortos, a alma será despertada para iniciar uma continuidade pessoal e consciente no céu. Então, isso é o que estas pessoas defendem, dizendo que quando morremos, nossa alma fica dormindo e, portanto, não percebe nada, não vê nada, não está na presença de Deus, não usufrui da presença de Jesus e está dormindo inconsciente até que seja despertada, ressuscite e tenha novamente a continuidade da vida pessoal consciente no céu. Embora séculos possam se passar entre a morte e a ressurreição final, a alma adormecida, a alma que está dormindo, nesse sono da alma aí, não terá consciência da passagem do tempo. Então, para a pessoa, de acordo com essa teoria, na transição da morte para o céu, parecerá ser instantânea. Então, para essa pessoa que, de acordo com essa teoria, quando a pessoa morre, ela dorme, e aí, mesmo que passe séculos até a sua ressurreição, quando Jesus vier, para ela não terá passado tempo nenhum. Ela estava viva aqui, morreu, adormeceu, mas aí abriu os olhos e já estava no céu ressuscitada. Então, essa é a teoria do sono da alma. Mas é assim mesmo que a Bíblia diz? É assim mesmo que a Bíblia ensina a respeito deste tema? Meus irmãos, o sono da alma representa um afastamento do cristianismo ortodoxo. Essa doutrina, essa teoria do sono da alma, representa um afastamento sério, grave, do cristianismo bíblico, do cristianismo ortodoxo. Infelizmente, essa teoria permanece como uma minoria firmemente entrincheirada no meio da igreja, no meio dos cristãos. Infelizmente, essa doutrina tem sido difundida por algumas igrejas e geralmente igrejas sabatistas. A visão tradicional, entretanto, é chamada de estado intermediário. Por isso que o título do nosso estudo é o estado intermediário, porque essa é a posição ortodoxa, a posição bíblica, a posição do cristianismo histórico e bíblico e reformado acerca do estado da alma humana
logo depois que ela morre. A alma humana vai para o estado intermediário entre a sua morte e a ressurreição final, quando Jesus Cristo vier. Vamos então, para entendermos essa visão, essa compreensão adequada do estado da alma. Esse ponto de vista, o estado intermediário, esse ponto de vista reformado, crê que na morte de uma pessoa, na morte especialmente do crente, a alma do crente vai imediatamente estar com Cristo Jesus e experimentará uma existência pessoal contínua e consciente enquanto aguarda a ressurreição final do corpo. Então, a nossa compreensão reformada é que quando um crente morre, a sua alma vai imediatamente para a presença de Cristo Jesus. Ele, portanto, se apresenta diante de Jesus. E ele se apresenta diante de Cristo e permanece na presença de Deus, usufruindo, experimentando, vivendo na presença de Deus no céu, apenas a sua alma. E esta pessoa, ela, portanto, continua vivendo, continua viva, a sua alma, numa existência contínua e pessoal, até aguardando a ressurreição final do seu corpo por ocasião da vinda de Jesus, nosso Salvador. Isso quer dizer que a alma do crente ela vai para a presença de Cristo imediatamente quando a pessoa morre, e ela fica consciente, acordada por toda a sua existência no céu. Ela fica acordada, consciente, sabendo quem ela é, sabendo porque ela está ali na presença de Jesus, e alegre, feliz, agradecida pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus para com a sua vida, em ter enviado Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, e no caso, morrer pelos seus pecados, pelos pecados daquela pessoa que ali está. E ela, portanto, está consciente, sabe quem é, sabe por que está ali, porque Cristo morreu por ela, e sabe que está aguardando a ressurreição do seu corpo. Portanto, está viva, consciente e não dorme. Portanto, permanece na presença do Senhor Jesus Cristo logo depois que morre. E o que acontece com a alma do incrédulo? O que acontece com a alma do ímpio quando ele morre? Quando o ímpio morre, a sua alma vai imediatamente para o fogo do inferno. Sim. Quando o ímpio morre, ele morre sem Cristo. E ele, portanto, sem Cristo não tem defesa, não tem proteção, e ele vai imediatamente para os tormentos do inferno. Consciente, acordado, vivo, no sentido morto, na verdade, né? Morto espiritualmente, afastado de Deus, mas ele já vai consciente, existindo continuamente até aguardar a ressurreição do seu corpo por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o credo apostólico ele fala da ressurreição do corpo, não está se referindo à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do corpo humano de Jesus, mas o credo fala da ressurreição do corpo de Cristo, mas quando fala da ressurreição do corpo, ressurreição final, está falando da ressurreição de todos os seres humanos, como o Senhor Jesus Cristo disse, que haverá uma ressurreição geral, onde os justos ressuscitarão para a vida eterna e os injustos ressuscitarão para a condenação eterna. O que acontece, porém, no intervalo entre a morte da pessoa e a ressurreição final? O conceito clássico é que, na morte, as almas dos crentes são imediatamente glorificadas. Então, quando nós, crentes, morremos, as nossas almas são aperfeiçoadas, santificadas inteiramente. Toda a presença do pecado em nossa alma é removida, é retirada.
E, portanto, nossa alma é glorificada, aperfeiçoada, santificada. E entramos nos céus limpinhos, sem nenhum vestígio e presença do pecado e presença do mal. Entramos nos céus inteiramente aperfeiçoados, inteiramente santificados, sem nenhuma mancha pecaminosa. E o nosso corpo fica esperando a ressurreição final. Portanto, nosso corpo permanece no túmulo, se foi sepultado, se sofreu naufrágio, foi comido por peixe e etc. Se sofreu incêndio e foi carbonizado, virou cinzas, não importa. O nosso corpo fica aguardando a ressurreição final por ocasião da segunda vinda de Jesus. A mesma coisa com relação ao ímpio. O ímpio, quando morre, a sua alma não tem mais oportunidade de arrependimento, de salvação, o destino está selado, não há mais o que fazer por ele, o Senhor retira da sua alma, Deus retira da alma do ímpio a sua lei moral. Sim, a lei natural de Deus, Deus retira da alma do ímpio, e ele vai para o inferno absolutamente sem nada de Deus, no sentido de sem a lei de Deus em sua natureza, sem a lei de Deus em seu coração. E a alma dele vai para o inferno sofrer os tormentos eternos. Até que Cristo venha e ele seja ressuscitado, o corpo do ímpio vai voltar à vida, a alma do ímpio que está no inferno volta para o seu corpo, o corpo do ímpio vai ser levemente alterado. A gente vai falar isso mais adiante, quando falar sobre a ressurreição, efetivamente. E aí a alma do ímpio, ela é levemente, o corpo do ímpio é levemente modificado para voltar ao inferno, com alma e corpo, ressuscitada a pessoa, e sofrer todo o tormento do fogo do inferno, sem o corpo ser destruído, e ele agora vai sofrer tanto na alma quanto no corpo, sem que o corpo vire cinza, sem que o corpo vire pó, onde Jesus disse que o bicho não morre, o tapuru, o bicho não morre, e o fogo continua queimando intensamente, onde há choro e ranger de dentes. Então, algo terrível aguarda o pecador impenitente que não se arrepende de seus pecados, nem recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus, ele prometeu ao ladrão na cruz o seguinte: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Infelizmente, aquelas pessoas que apoiam o conceito do sono da alma argumentam que Jesus não poderia dizer que encontraria o ladrão no paraíso naquele mesmo dia. Jesus não poderia ter dito isso, dizem essas pessoas que defendem o sono da alma. Embora a ascensão de Jesus, de fato, realmente não tivesse ocorrido ainda, e seu corpo certamente estivesse no túmulo, ele estava morto, morreu e permaneceu morto por 3 dias, Jesus havia entregue o seu espírito a Deus, e ele, portanto, foi para o paraíso e encontrou-se com o ladrão lá no paraíso. Temos, portanto, certeza que no momento da sua morte, a alma de Jesus, ela foi para o paraíso, para o seio do Pai, conforme ele havia declarado para o ladrão. Os defensores do sono da alma argumentam que a maioria das versões bíblicas tem se equivocado na posição da vírgula. Eles têm a seguinte redação: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É uma leseira destas pessoas que argumentam desta forma, dizendo que a mudança da pontuação a vírgula deveria estar depois do hoje. Com esta mudança na pontuação, o hoje, então, passaria a referir-se ao tempo presente que Jesus estava falando com o ladrão. Mas não precisava Jesus falar isto para o ladrão. Ele estava sofrendo, agonizando, morrendo na cruz, com dificuldades para respirar, porque ele iria acrescentar mais uma palavra desnecessária para dizer para o ladrão: olha, hoje
hoje, né, nesse tempo presente que eu estou falando com você, eu estou prometendo a você que você vai para o paraíso. Ele não ia perder tempo desta forma. E esta pontuação, contudo, ela é improvável. Era perfeitamente óbvio ao ladrão em que dia Jesus estava falando com ele. O ladrão sabia que Jesus estava falando com ele naquele dia. Portanto, Jesus não ia acrescentar a palavra hoje desnecessariamente. Dificilmente era necessário que Jesus dissesse que estava falando hoje para o ladrão. Esse desperdício de palavra por parte de um homem que lutava para poder respirar nas agonias da crucificação é extremamente improvável. Pelo contrário, de maneira bastante consistente, conforme o restante das Escrituras, das evidências bíblicas quanto ao estado intermediário das pessoas, a promessa para o ladrão é que ele estaria reunido com Cristo Jesus no paraíso naquele mesmo dia. E nós devemos compreender que essa promessa encheu o coração do ladrão de alegria. O estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nesta vida. Meus irmãos, quando nós morremos, nós vamos para o céu. Estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor. Como é que poderia ser incomparavelmente melhor se Paulo estivesse dormindo inconsciente? Não ia ser melhor. Ele não estaria vivendo, não estaria experimentando nada, não estaria sabendo de nada e não estaria usufruindo alegremente da presença de Jesus. Mas quando Paulo diz que morrer é estar com Cristo, quando Paulo diz que morrer é lucro, quando Paulo diz que morrer é lucro e é incomparavelmente melhor porque vai estar com Cristo Jesus, usufruindo da comunhão com Ele, é evidente que é um estado de consciência contínua na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos compreender justamente isto, que o estado de estar morto na presença de Deus no céu é incomparavelmente melhor do que estar nesta vida. É muito melhor do que estar vivo aqui na terra. Só que você e eu não podemos atentar contra as nossas vidas. Compreenda isso, por favor. Já que é melhor estar no céu, vou adiantar a minha ida para lá. Não faça isso. Você não tem autoridade para fazer isto. Mas se porventura Deus permitir que você fique doente gravemente, louve e bendiga a Deus, porque você está se aproximando de ir para a presença do Senhor. Fique feliz porque vai para o céu. Puxa, eu estou com a doença no estado terminal. Rapaz, daqui a pouco eu vou estar lá com Jesus. Glória a Deus por isso. Sim, bendiga mesmo, louve ao Senhor, porque você vai estar imediatamente na presença de Jesus, nosso Salvador, de modo a usufruir da presença dele, da comunhão com os outros irmãos que estão lá no céu. E não apenas isto. O estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nesta vida, embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final. Ou seja, quando nós morremos, vamos com a nossa alma para o céu. E vamos experimentar a presença de Jesus. Será algo esplendoroso, glorioso, muito bonito, gostoso de se ver, de se viver, de se estar lá. Mas ainda não é a plenitude da vida. A plenitude da vida só acontecerá, a grande manifestação da glória do novo céu e da nova terra só vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando ressuscitarmos, quando recebermos de volta o nosso corpo, então nós iremos usufruir da presença de Deus, tanto no corpo quanto na alma. Aí será vida plena e abundante para sempre. No estado intermediário, nós iremos experimentar a continuação da existência pessoal. Continuação da existência pessoal. Eu sou Joás.
E vou continuar sendo Joás, ainda que receba um novo nome no novo céu, na nova terra, mas serei eu mesmo, esta mesma pessoa, eu, Joás. Ainda que receba outro nome, mas serei eu mesmo, você mesmo. Portanto, é a continuação da nossa existência pessoal. E consciente da presença de Jesus, sabendo quem nós somos e quem o outro é. Iremos olhar para Adão e reconhecê-lo. Iremos olhar para Noé e saberemos quem é Noé ali na multidão dos nossos irmãos lá no céu. Olharemos para Abraão e diremos, este é Abraão, aquele outro ali é Jacó, aquele outro acolá é José. Iremos olhar para os nossos irmãos e dizer, esta é a nossa irmã Maria. Iremos olhar para os nossos irmãos lá no céu e dizer, este aqui é o irmão Francis Schaeffer, que eu nunca vi pessoalmente, só vi por vídeo, mas iremos olhar para cada pessoa e reconhecer e ver quem cada um é. Mesmo que nunca tenhamos visto aquele irmão, mesmo que nunca tenhamos sequer ouvido falar dele, mas reconheceremos cada um de nossos irmãos, porque Deus nos dará a condição, a capacidade de assim fazer. Meus irmãos, a provação da humanidade termina com a morte. Nós somos provados enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos com esta vida presente. Mas quando a morte vem, termina a nossa provação. Nosso destino final é determinado quando morremos. Isso quer dizer que quando nós morremos, é selado o nosso destino. Não há mais como mudar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não há como mudar nem para o céu, nem para o inferno. Não há como mudar, depois que morremos, não há como mudar o nosso destino. E eu peço que você reflita sobre isso, porque isto é muito sério. Não há esperança, não há esperanças para uma segunda chance de arrependimento depois da morte. Não há esperança. E não existe nenhum lugar, tal como o purgatório, para melhorar nossa condição futura. Não há esse lugar. Não há. Não há na Bíblia. Não há absolutamente nas Escrituras nenhum lugar chamado purgatório. Existe no paganismo antigo. Na religião de mistério grega, no paganismo antigo, existe, mas não na Bíblia, não nas Escrituras. Para o crente, a morte é a emancipação imediata dos conflitos e dos problemas desta vida. Para nós crentes, a morte nos livra dos problemas, dos conflitos, dos problemas da vida, dos conflitos que a vida traz, do sofrimento que a vida traz. E nós entramos então em nosso descanso, no nosso estado de bem-aventurança, na presença de Deus, onde estaremos conscientes, continuamente existindo, continuação da existência pessoal, conscientes de quem somos, esperando, aguardando a segunda vinda de Cristo, a nossa ressurreição, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Apesar de a morte dar descanso para a alma, e a Bíblia frequentemente referir-se à morte usando o eufemismo de sono, não é correto supor que no estado intermediário a alma dorme ou que permanecemos inconscientes ou no estado de animação suspensa da alma até a ressurreição final. Não é correto, não é verdade dizer que quando morremos ficamos dormindo inconscientes esperando a ressurreição final. Portanto, no estado intermediário, aqueles que estão com Jesus nosso Senhor vão imediatamente para a presença de Deus. Aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador vão imediatamente para o inferno. Ambos, os que estão no céu, aguardam a vinda de Cristo, a ressurreição final, e os que estão no inferno aguardam também a ressurreição final. Os que estão nos céus são os justos, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Eles estão aguardando não apenas a ressurreição, mas eles ressuscitarão para a vida eterna. Os que estão no inferno estão aguardando a ressurreição e irão ressuscitar para a condenação eterna, onde receberão nos seus corpos e nas suas almas o juízo de Deus no fogo do inferno. Que Deus use de graça e misericórdia para conosco, em nome de Jesus, nosso Senhor.
Oremos. Amado Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e nos conceda a tua graça e favor e ajude-nos a vivermos de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, Deus nos conceda a sua graça e favor e que você possa curtir, dar o seu like aqui no nosso vídeo e se inscrever e compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe.